السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Todos os louvores pertencem a Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad e todos os seus familiares e companheiros. Hoje vou explicar algumas palavras, são simples, mas creio que são importantes para aquelas pessoas que buscam conhecer o Islã ou são novas no Islã. E essas palavras podem deparar também em muitos livros que falam acerca do Islã, podem ouvir também em palestras acerca do Islã. E ali, na companhia de muçulmanos, fala-se muito das mesmas palavras que vou explicar de forma resumida, inshallah. Começando com a palavra Allah. Allah é idioma árabe. Às vezes em alguns livros podemos encontrar escrita Allahu. Na verdade, no árabe escreve-se Allahu, mas a transliteração às vezes encontramos Allah ou Allahu também. Então, essa palavra está no idioma árabe e em português significa Deus. Não quer dizer que Allah é um Deus exclusivamente para muçulmanos. Allah é árabe e Deus no português. Os muçulmanos usam muito a palavra Allah porque assim foi revelada no Alcorão. Então, o muçulmano, mesmo não sendo árabe, acaba usando a palavra Allah, mas o significado é Deus. É o nome do único e verdadeiro Deus para toda a humanidade, o Criador de todo o universo. É o mesmo Deus que foi adorado por todos os profetas e mensageiros. Dentre eles Noé, Abraão, Moisés, Jó, Jacó, o profeta José, o profeta Jesus, assim como o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre todos eles. No entanto, não é um Deus exclusivo do Islã ou um Deus exclusivo para muçulmanos. Allah está no idioma árabe e o significado em português é Deus. Se você deparar com um árabe que não seja muçulmano e ele quer mencionar o nome Deus, ele vai falar Allah. Se você encontrar ele lendo um livro dele sagrado, sendo árabe, está ali escrito Allah. Aproveitar aqui dizer que nem todo o árabe é muçulmano. Existem árabes que seguem outras religiões. Então, vamos tirar aquele pensamento de que Allah é um Deus exclusivamente para muçulmanos. A outra palavra que a gente vai tentar explicar é o nome Muhammad. Muhammad é o nome do último mensageiro, o último profeta enviado por Deus. O nome é Muhammad e não Maomé. O nome Muhammad o significado deriva da palavra louvor ou louvar. No entanto, Muhammad trouxe a mesma missão ou traz a mesma missão que os outros profetas anteriores trouxeram, que é orientar a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, escolheu esses homens para orientarem a humanidade. No entanto, são seres humanos, assim como Muhammad é um ser humano. Comia, bebia, tinha esposas, tinha filhos, conversava com as pessoas, caminhava com as pessoas, ia no mercado, voltava. No entanto, assim como os outros profetas, comiam, bebiam, tinha esposas, filhos, tirando aí o profeta Jesus, que não tinha esposa e não tinha filho. No entanto, são seres humanos. Os profetas são seres humanos. O profeta Muhammad foi o último e ele veio complementar todas as mensagens anteriores. Veio complementar. E também Allah subhanahu wa ta'ala enviou este profeta, o último, como uma misericórdia para toda a humanidade.
como um dos versículos do Alcorão diz: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. No entanto, o profeta Muhammad trouxe a misericórdia e não o contrário, como algumas pessoas alegam. Vamos mais para uma palavra. Islã é o nome da religião. Islã é o nome da religião que os muçulmanos seguem. Islã deriva da palavra salam, que significa paz. No entanto, Islã significa paz. No sentido religioso, Islã é submissão voluntária à vontade de Deus. Este é o significado do Islã, no entanto, nome da religião. Seguindo mais uma outra palavra, muçulmano ou muçulmana. Então, esses são os seguidores da religião do Islã. Aqueles que seguem o Islã são denominados muçulmano quando é homem, muçulmana quando é mulher. Então, aqueles que nascem, por exemplo, muçulmanos, tudo bem, muçulmanos. Aqueles que se convertem, prestam um testemunho de fé, a shahada, e dali começam a seguir devidamente as orientações ou as obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala decretou, quando se afastam daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala, daquilo que Deus proibiu, quando segue aquilo que o profeta Muhammad recomendou, quando se afastam daquilo que o profeta Muhammad proibiu, então esses são muçulmanos. Prestou testemunho e também começa a praticar devidamente o Islã. Então são denominados muçulmanos ou muçulmanas. Muçulmano, homem, muçulmana, mulher. Então, não podemos usar o termo islâmicos, como algumas pessoas falam. O correto é muçulmano ou muçulmana. A outra palavra que vamos aprender, Alcorão. Alcorão é o nome do livro sagrado dos muçulmanos. O Alcorão é o livro que foi revelado por Allah subhanahu wa ta'ala, foi revelado por Deus através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad. E através desse livro sagrado, o profeta Muhammad orientou a humanidade. Então, chama-se Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. É uma revelação de Deus que chegou a Muhammad através do anjo Gabriel. O anjo Gabriel era o responsável das mensagens. A revelação deste livro durou 23 anos. O Alcorão não foi revelado assim como vimos hoje o livro, mas sim era revelado, às vezes versículo por versículo, às vezes um capítulo inteiro, de acordo com o acontecimento naquela época. Então durou 23 anos. E tudo que foi revelado é quando o profeta Muhammad estava em vida. Após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nada mais foi revelado. No entanto, tudo ali é uma mensagem completa ainda na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, nada veio ali da boca de suas esposas ou da boca dos seus companheiros ou algo parecido. Tudo foi escrito, tudo foi ditado pelo profeta Muhammad e depois da sua morte nada mais teve ali no Alcorão. Então esse é o Alcorão. E temos outra palavra que é Sunna. Sunna engloba aí palavras e as práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dizeres e as práticas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são chamados de Sunna. E também entra aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam presenciou os seus companheiros fazendo e ele não impediu, não proibiu. Significa que é algo permitido. Então, aí chama-se Sunna. Tudo isso engloba na palavra Sunna. E essas duas são as principais fontes do Islã. Ou seja, o muçulmano se baseia nessas duas fontes. Todo o ensinamento, a prática da religião tem que se basear nessas duas fontes, o Alcorão e
a Sunna. No entanto, são essas palavras que queria fazer chegar aos irmãos. Espero que aproveitem e se beneficiem também esse aprendizado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.